Nós sempre escutamos, até a data da sua postagem, que a cobertura ela pagava uma taxa diferenciada. Às vezes pelo tamanho, às vezes pelo número de vagas que eram disponibilizadas para ela e uma série de outros recursos. Por que agora é proibido uma cobrança acima dos iguais, né? Acima dos seus outros condôminos? Sim. Esse assunto, na verdade, eu ouço essa discussão entre moradores, né? Já desde 2012, 2013 mais ou menos, o pessoal já discutia muito sobre isso, só que ninguém levava pra frente. O assunto morria assim só no debate, na discussão ali entre eles na Assembleia, às vezes com um parecer jurídico, mas ninguém se levava até o ponto de chegar até a justiça, né? E aí, esse caso especificamente que eu postei hoje foi justamente um caso que surpreendeu, porque é uma discussão antiga, mas que só agora a gente teve algum julgamento que definiu sobre isso. E qual é o motivo? O que o juiz entendeu, a juíza nesse caso, entendeu? Que o fato, a cobrança de valor diferenciado para cobertura não se justifica porque o espaço privativo dela é uma coisa. Ela já paga mais IPTU por isso, ela pagou mais caro no apartamento por isso, só que a manutenção, o uso dela das áreas comuns é o mesmo. Então, ela usa a piscina igual aos outros, ela usa a portaria igual aos outros, ela usa a faxina, o zelador, o salão de festa igual aos outros. Então, se a taxa de condomínio é para pagar manutenção de área comum, seria regular, seria de acordo com a lei, que então se igualasse a taxa da cobertura, porque a área comum ela usa igual, ela não usa mais a área comum, ela pode ter uma área privativa maior, ela paga mais por isso no IPTU, na hora da compra e tal. Só que, como a taxa de condomínio, a essência dela é manter a área comum, então se entendeu que, olha, para a área comum, ela não gasta mais. Então ela não usa mais a piscina por conta disso, ela não dá mais manutenção que justifique cobrar mais ela. Ela não usa a portaria mais do que os outros. Então, como a taxa de condomínio é para manutenção de área comum, entendeu-se então que deveria se igualar, né, para uma questão de equidade, de justiça. Apenas para alguns outros gastos é que se manteve o entendimento de que ela deveria pagar um pouco a mais, como por exemplo, seguro da edificação. Como o seguro, aí sim, o seguro é da edificação e a parte dela é maior na edificação, então no seguro ela paga mais. Mas na parte, por exemplo, de manutenção, de custeio, de funcionário, ela não usa mais o zelador do que os outros. Então não teria porquê. Você trouxe a forma mais lógica possível de se pensar. Eu acho que não foi sequer levantado esse assunto em outro momento, porque era comum. Era comum cobrar. Já vinha na convenção essa regra, né? O pessoal mora lá em cima, morando lá em cima tem condição, tem espaço, teoricamente está gastando, mas tem que pensar o contrário. Eles estão gastando o mesmo tanto que você, morador lá do térreo. Exato. O mesmo local, os mesmos ambientes, e é voltado à área comum. Nossa, demorou para ter esse tipo de entendimento, né, a justiça? Porque demorou. Há quantos anos temos condomínios no país? Há quantos anos as coberturas pagam a mais? E agora todas as documentações relacionadas aos condomínios precisarão modificar, inclusive a sua forma de receber, né, a sua forma de ter os valores que estão sendo recebidos para conseguir computar e fechar a conta no final do mês, já que, teoricamente, ou vai se equiparar ao do térreo, ou todos vão se equiparar ao da cobertura. Mas esse é o raciocínio. Todo mundo vai pagar igual. Ou sobe para todo mundo o condomínio, para todo mundo pagar igual a cobertura, ou baixo da cobertura para todo mundo, as coberturas, né? Porque geralmente tem mais de uma, pagar igual. Mas isso não é uma regra geral ainda. Até lembra quando a gente comentou na semana passada sobre também um outro assunto, que eu falei, calma que não é uma decisão geral ainda do que vale para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas, e isso é muito comum, o condômino às vezes ele pega uma decisão isolada, ele acha que aquilo lá já é uma decisão vinculativa do STF que não cabe mais recurso. Não, isso foi uma decisão de uma juíza de primeira instância, que ela trouxe um novo entendimento sobre o assunto, mas que não cria vinculação. Então não significa que os outros condomínios vão estar obrigados a fazer igual. É um precedente que traz para nós, que trabalhamos com o direito condominial,
a necessidade de dar uma atenção para isso, ficar atento ao comportamento de cada condomínio em relação a isso, mas não é algo que vai obrigar todos os demais condomínios a seguirem na mesma linha. Porque pode ter juiz que daqui a pouco julgue diferente dessa juíza, que julgue que é válida porque está na convenção e fala, ó, está na convenção, é válido e ele tem um espaço a mais, a fração ideal é maior, então ele vai ter que pagar mais. Porque pode existir uma fundamentação nesse sentido. Então, a menos que você tenha uma pacificação a nível nacional, nesse caso, estaria obrigado a seguir. Mas como esse caso é um caso isolado de primeira instância, não significa que os outros condomínios vão ter que seguir. Mas desperta o quê? A atenção para ficar atento para os próximos casos. Então, o outro assunto que nós levantamos na última semana foi a respeito do TJ de Goiás, né, que falou sobre se reconhece a validade da cláusula que impede os condôminos inadimplentes de alugar os seus apartamentos. Na hora em que nós falamos do TJ Goiás, TJ São Paulo, eu volto a te perguntar, nós falamos agora sobre a primeira instância. Teoricamente, essa é a segunda instância, né, os TJ. Os TJ são segunda instância, exato. Automaticamente, ainda eles não vinculam as decisões como aquilo se fosse regra, ou vinculam, ou ainda tem que esperar uma instância superior, que aí sim, ela é definitiva e aí se começa a trabalhar, inclusive com os prazos que forem dados. Os TJs, eles não têm poder vinculativo. Eles são julgamentos de acordo com o entendimento de cada desembargador, de cada câmara interna, né? Porque às vezes dentro de um TJ você tem várias câmaras, inclusive, que inclusive uma pode divergir da outra. A menos que às vezes seja por especialidades. Alguns TJs têm câmaras especializadas, então dificilmente vai ter divergência entre câmaras, porque só uma vai julgar aquele assunto. Mas tem TJs que tem várias câmaras e não tem especialização, todas julgam tudo. Aí pode ter divergência. Então, os TJs, eles não trazem aquela obrigatoriedade de uniformização do assunto. Eles trazem apenas jurisprudências que podem servir de referência para embasamento daquele caso que interesse para um determinado condomínio. O efeito vinculativo mesmo só vem quando é do STF ou do STJ. Ô Luiz, você posta dentro dos seus stories, aliás, até sigo o Dr. Luiz Fernando Maldonado pelo Instagram, porque é interessante vocês terem notícias extremamente quentes, recentes, sobre algumas decisões que existem no Brasil relacionadas ao direito condominial. Não te questionam muito? Olha, você colocou agora essa relacionada à cobertura. Você colocou que condomínio não é creche. Você também colocou a outra do TJ de Goiás. As pessoas, e eu sei que uma grande parte dos seus seguidores ou moram em condomínio, ou são síndicos, ou são profissionais da área. Será que isso também não começa você não começa a ser muito questionado? Então tá valendo? Então a partir de quando que eu posso começar a pedir uma assembleia para poder fazer uma votação sobre o assunto? Condomínio não é creche, nossa, era tudo que eu queria ouvir. E agora, o que eu posso fazer? Sim, tem bastante questionamento, mas o questionamento no sentido de tirar dúvida, né? Assim, doutor, como é que eu faço para implantar isso? Tá valendo? Como que funciona? E aí eu explico, né, para quem me chama, funciona assim, da mesma forma que a gente tá conversando aqui, mas eu explico pelo Messenger, né, pelo o direct, o direct, né, do Instagram, e aí eu explico como que funciona, né? Dependendo da situação, eu falo, esse é vinculativo, vale para todo mundo, ou esse não, esse é um caso isolado, eu só compartilhei porque acho que é importante a gente analisar não só o que é regra, mas o que é exceção também. A gente tem que analisar os dois lados, né? O que é regra, o que é exceção, o que é novidade. E essa novidade pode ser um precedente, sim, pode ganhar corpo, porque o bom jurista, o bom advogado, ele não vai tomar conhecimento do assunto lá na frente. Ele já começa a acompanhar um assunto que vai virar algo lá na frente, lá agora, no começo dele. Então isso daqui que a gente está conversando agora, está começando esse assunto, mas ele pode se tornar um precedente importante lá no futuro, mas é importante já começar a acompanhar agora. Desde o primeiro julgamento até vir o segundo, o terceiro, e você vê que aquilo está se tornando algo assim, reiterado, que o judiciário sinaliza que vai seguir naquela linha. Na hora em que nós pegamos essa decisão relacionada à cobertura, o embasamento dela, a juíza ela conseguiu utilizar bem os termos legais para que, se isso for mexido, que vá para o TJ, por exemplo, ela tem uma base muito forte jurídica para conseguir consolidar uma decisão em primeira instância? Ela fundamentou bem, ela
ela não foi na base do... É meu ponto de vista, eu acho assim, do achismo. Não, ela foi na parte legal, ela fez um raciocínio lógico, só que o direito, às vezes, ele tem possibilidade de argumentar para os dois lados, e os dois lados podem ter bons argumentos. Esse que é o ponto do direito. Então, da mesma forma que ela fundamentou, muito bem, por sinal, no sentido de que a cobertura não gera mais gasto em relação à manutenção das áreas comuns, como a gente mencionou. Ele não usa mais piscina, ele não usa mais a quadra, do que os outros, ou a mais a portaria, por conta de ser cobertura. E a taxa é para a área comum, não justifica. O raciocínio dela está perfeito dentro do direito também, né? Só que, por outro lado, existe uma outra regra também prevista no Código Civil que pode ser que os desembargadores entendam diferente. Qual seria essa? O rateio por fração ideal. O cálculo por fração ideal. Então, se você pegar o condomínio, todas as unidades, somá-la e ver quanto cada uma tem de fração, a da cobertura é maior. Isso fração do terreno. Isso já existe. Já existe. É muito comum em Ribeirão. Se você pega um de 38 metros quadrados, ele paga diferente do de 42 e aí vai subindo. Cada um vai pagando a sua fração. Eu conheço alguns condomínios que trabalham em cima do que o Código Civil está mandando. Tem muitos condomínios que trabalham dessa forma. Então tem condomínios que tem, às vezes, 3, 4 tipos de tamanho de apartamento, então vai ter 3, 4 tipos de taxas diferentes dentro do mesmo condomínio. Estão errados cobrarem dessa forma, seguirem o Código Civil ou uma lei específica do direito condominial? Esse é o ponto, nenhum dos dois vai estar errado. Sabe por quê? O Código Civil diz o seguinte, que existe duas formas possíveis de cobrança da taxa. Por fração ideal ou por unidade. Então, depende do que cada condomínio definir. For mais vantajoso para o condomínio. Tem que olhar a convenção de cada condomínio, que às vezes isso já vem estabelecido na convenção, qual vai ser a forma de cobrança. Ou então, as atas de assembleia também, caso não esteja na convenção, geralmente está na convenção, mas se não tiver na convenção, vai estar nas atas de assembleia da previsão orçamentária, que é geralmente a primeira de cada ano. E lá vai constar qual é a forma. Então, as duas formas estão corretas, porque o Código Civil permite, ele dá margem, fala, olha, o condomínio pode cobrar a taxa por fração ideal ou por unidade, conforme determinação da convenção. Então as duas estão certas, mas depende do que cada condomínio definiu. Então, e agora, pensando na questão cobertura ainda, vamos dizer que essa cobertura, ela tenha 2 vagas, o que todos os outros têm uma vaga. Ter uma vaga a mais também não faz com que haja necessidade de um pagamento diferenciado? Ou isso é por conta, pode ser por conta de aluguel, pode ser por conta de passar para um terceiro, uma venda talvez, né, o valor agregado ao local? Se for por fração ideal, ele vai ter que pagar mais, porque aí a garagem vai entrar na conta da fração ideal. Se for por unidade, aí não teria embasamento, não justifica a cobrança. Dentro do que você tem visto, e nós vamos fazer uma retrospectiva no próximo dia, dentro do que você tem visto durante esse ano de 2025, o que você vê como prática reiterada de erro em condomínios? Nós falamos muito esse ano sobre principalmente a questão da tecnologia e também das falhas nas comunicações, né? A ausência do respeito, o não entendimento que lá não é um canal correto em se comunicar, o WhatsApp, que existem outros meios para fazer a comunicação do que o síndico pede, ou até mesmo os advogados do condomínio pedem para que seja feito. O distanciamento entre o respeito entre as partes, isso esse ano nós falamos bastante, mas o que mais marca em 2025 que você fala que é uma prática comum que vem acontecendo nos condomínios e que aí chegam no teu escritório e você fala, olha, de novo, o mesmo erro que há 2, 3, 5, 10 anos eu escuto no mercado. Eu vou te falar uma coisa antes de responder essa pergunta. As duas frases que eu mais ouço no meu WhatsApp, né? Que hoje a gente não atende mais em escritório, praticamente o atendimento é lógico, tem reuniões em escritórios e tal, mas a gente atende mais pelo WhatsApp hoje, né? A demanda é maior. As duas frases que eu mais ouço doutor, ainda bem que eu te ouvi. E a segunda doutor, pena que eu não te ouvi. São as duas frases que eu mais ouço. Uma complementa a outra. Exatamente. Porque assim, nosso caso, tem vivência, tem experiência, sabe onde dá problema, onde dá e onde não dá problema, o que deve fazer e o que não deve fazer. Tem síndico e morador que ouvem e seguem. E aí depois eles vêm lá na frente que a gente tinha razão e fala, doutor, que bom que eu te ouvi.
Tem síndico que às vezes prefere comprar uma briga. Prefere falar, não, eu consultei o advogado, mas vou fazer do meu jeito. Aí lá na frente ele vê que não deu certo. E fala, doutor, pena que eu não te ouvi. Isso, morador também, né? Então, são as duas frases que eu mais ouço. Mas, o que eu mais vejo de problema é que as pessoas insistem em fazer de errado no condomínio. Eu vou separar moradores, o que os moradores fazem de errado e o que os síndicos fazem de errado, que eu vejo assim, que é muito reiterado, que eu falo, mas de novo, gente, que não era para ter feito isso, já tá cansado, já tá repetitivo. Dos moradores, achar que grupo de WhatsApp resolve problema de condomínio. Primeiro ponto, grupo de WhatsApp não é lugar para discutir problema de condomínio, principalmente quando o síndico não está, que ele não tem nem direito de se defender. Aquela coisa cansativa, já reiterada, de falar que o síndico tá roubando em grupo de WhatsApp, sem ter provas. Aí a pessoa arruma dor de cabeça para ela mesma, porque o síndico vai processar ela e vai ganhar, porque ela não vai ter prova que o síndico tá roubando, porque a pessoa fala da boca para fora ali no momento da raiva. Então assim, usar grupo de WhatsApp para atacar vizinhos, atacar síndicos, atacar prestadores de serviço, fazer acusações e achar que o grupo de WhatsApp vai resolver os problemas. Esse é o maior erro dos moradores hoje. Segundo erro dos moradores, achar que o condomínio, que a partir do momento que ele mudou para o condomínio vai resolver todos os problemas da vida dele. Não é assim. O condomínio ele tem responsabilidade de cuidar das áreas comuns, da parte financeira do condomínio, das áreas comuns, dos problemas coletivos, dos interesses coletivos. Problema entre vizinhos, entre unidades, é problema entre eles. É direito de vizinhança. Está previsto em outra parte do Código Civil. Está lá no artigo 1277 do Código Civil. Diferente do condominial, que está lá a partir de 1348. Que fala das responsabilidades do síndico. Então, o condômino ele muda para o condomínio e ele acha que tudo... eu já vi casos de condômino acionar o síndico porque fala, olha, tem barata no meu apartamento, meu ralo está entupido. E ele acha que o síndico tem que resolver todos esses problemas. Eu falo que a pessoa, ela não está preparada para morar no condomínio porque ela não sabe o que é morar no condomínio. Então, ela pensa que mudei para um condomínio, pronto, eu não tenho mais problemas na minha vida. Todos os meus problemas agora são do síndico. Então, qualquer problema que eu tiver, é o síndico que resolve. Não. Agora, não é isso. Agora você me lembrou um assunto. E alguns condomínios reclamam, e aí eu vou usar, eles reclamam de escorpião. Uhum. Olha, tá entrando escorpião, tem escorpião no térreo, tem escorpião lá no 8º andar. Do nada aparecem os escorpiões. Volta a ser o problema do indivíduo, ele tem que sim dedetizar o seu apartamento, né, a sua casa em condomínio, ou aí já não. Aí já se passa a ser um problema para que o síndico consiga resolver, contratar uma empresa que faça a dedetização do local. Se o problema for na área comum do condomínio, se os escorpiões estiverem na área comum ou vindo de lá, é problema do condomínio. Se for algum apartamento em específico que está dando esse problema, é problema da unidade. Então o responsável é o proprietário dessa unidade que tem que resolver. O condomínio vai batalhar em cima pelo interesse coletivo. Volto a dizer, o condomínio trabalha em cima de interesses coletivos. Interesses individuais entre, por exemplo, dois vizinhos têm problemas entre eles, é interesse particular, é briga entre eles. Agora, quando tem vários vizinhos com um problema com uma unidade, como pode ser o problema do escorpião, o condomínio vai agir, porque é interesse coletivo. Então, se é uma unidade que está gerando os escorpiões, isso dá a conotação do coletivo. Aí o condomínio vai agir, notificar a unidade, exigir que ela faça todos os procedimentos, que comprove que fez. Então aí nesse caso o condomínio vai agir. Vamos pensar que um lado do condomínio, uma face do condomínio, esteja recebendo uma bela iluminação de Natal agora de um outro condomínio. Então aquela iluminação de Natal daquele condomínio fica iluminando até altas horas da noite aquela face daquele condomínio. Então todos os seus condôminos reclamam. E com certeza vão reclamar para o síndico. Mas o problema não é do síndico, né? É lá fora, é no outro condomínio o negócio. O condomínio vizinho, né? Vizinho. Às vezes o condomínio mora perto de algumas casas. E algumas casas vão colocar som alto em algum final de semana esporádico. E aí o problema também corre nas costas do síndico. Porque o síndico tem que ir lá conversar com o vizinho lá da casa para pedir para baixar o som. Até em que ponto isso é fato ou não? Até que ponto, olha, a questão da iluminação, existe um responsável, né, que possa conversar entre síndicos? Isso aí dá para ser feito de forma
extrajudicial, de um bate-papo? Dá, não conseguiu? Existe algo legal para ser feito que não precise colocar a voz do síndico, porque não pertence a ele. É um outro condomínio que está com a iluminação. Quem está sendo atrapalhado por isso são alguns condôminos. É a mesma coisa reclamar da luz do poste. Esses casos entre condomínios, o que o síndico vai tentar fazer? Como assim, até como uma cortesia, uma cordialidade, o síndico do condomínio incomodado, ele vai entrar em contato com o condomínio à frente ou ao lado para tentar conversar. Mas assim, numa tentativa, aquela relação de boa vizinhança, então ele vai por essa linha. Ele vai tentar por uma questão de relacionamento com o vizinho, mas não que fosse uma obrigatoriedade. Então ele vai tentar, às vezes o outro síndico vai receber bem a informação, vai tentar ver o que consegue fazer, conversar com o morador do prédio dele, porque o síndico daqui não vai entrar em contato direto com o morador do outro condomínio, ele vai falar com o síndico, e o síndico de lá que resolve com o morador dele, né? Mas sempre naquela relação de boa vizinhança, né? Não pela obrigatoriedade como um dever do cargo. Mas o síndico vai avaliar o seguinte, também em certas situações. Essa luzinha de Natal que está incomodando, uma unidade? É problema particular dela. Ou é um lado inteiro do condomínio que está incomodado? Aí já é coletivo. É isso que vai dizer se o síndico vai ter que agir ou não. A face inteira do condomínio está reclamando. Se for a face inteira do condomínio, aí já é um interesse que o síndico pode agir pela coletividade. Aí ele pode agir pela coletividade. Até com processo judicial, um caso mais extremo. Agora, se for apenas uma unidade reclamando, é um problema dela com o outro prédio. Esse é o ponto, assim, para entender qual é o limite de atuação do condomínio e qual é o limite particular.